que luto minhas guerras. Eita Deus! Bom dia, meu povo! Cheguei! Ô glória, vambora! Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Vamos aprender sobre como guerrear? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou... Ô, glória! Seja bem-vindo! Jesus! Vambora, mais uma temporada. Assim que luto minhas guerras. Declare isso. Só parece, mas o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Você vai aprender sobre batalha espiritual. Vambora, ó. Fundamentos da batalha espiritual. Seja bem-vindo, Juliana, nossa companheira. Eunice. Compartilha essa live. Pessoal, aprender sobre batalha espiritual. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Fátima, querida, bom dia para você também. Parece que estou cercado. Vamos falar sobre vários temas durante esse mês de setembro. E nós vamos conhecer mais de perto, né? Sobre batalha espiritual. Vamos falar hoje sobre o que é uma batalha, né? O fundamento dela. Reconhecer o inimigo. Depois nós vamos falar a natureza de Satanás. Conhece de onde ele veio? Quem é Satanás e seus demônios? A gente ouve falar, né? Que existe o demônio e tal, mas a gente precisa conhecer. Estratégia do aqui, ó. Oremos. Oremos. Como o inimigo atua na vida do crente? Vamos aprender durante essa série, né? Mentiras, tentações, enganos. Como reconhecer quando você está sob um ataque espiritual? Também vamos aprender durante esse mês de setembro. Hoje nós vamos falar sobre o fundamento. Assim que luto minhas guerras. A autoridade do crente em Cristo. Identidade em Cristo. Vamos falar sobre o poder no nome de Jesus. O papel do Espírito Santo. Depois vamos falar sobre as armas da batalha espiritual, né? A palavra de Deus, a oração, o jejum. O jejum é poderoso. Louvor e adoração. Mais pra frente vamos estar falando sobre estratégia para batalhar de forma eficaz. Vamos falar sobre vigilância, discernimento, resistir, como é que você resiste ao diabo, fortalecer-se no Senhor. Então vai ter muito tema importante, tá? Vencendo as batalhas diárias, intercessão como uma parte, né, da batalha espiritual. E vai ter muito tema sobre batalha durante esse mês de setembro. Quero capacitar vocês a entender mais sobre esse mundo espiritual. Que maravilha, né, Fátima? Vambora. Agora a gente tá mais... Quem veio aí no jejum sabe que o inimigo fica furioso. O jejum é uma arma poderosa, gente. Eita, já caiu por terra muitos demônios na nossa vida. Em nome de Jesus. E vambora. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem-vinda, Miriam. Eita, Miriam, fechamos lá, hein? Para a glória de Deus. Maria Amélia. Vambora chamar as amigas, as intercessoras, aquela mulher que tu sabe que é da oração. E aquelas também que tá querendo se unir a nós em oração. Chama também. Tá, gente? Deixa eu falar pra vocês. Nós vamos fazer um encontro no dia 19 de outubro. Primeiro encontro de intercessoras. Mulheres que oram. Pra eu estar treinando vocês. Esse encontro tá surgindo a partir desse momento que nós nos unimos no jejum de oração e jejum de 21 dias de Daniel. Então Deus está nos movendo para esse lugar agora, para a gente estar no presencial, para poder estarmos juntos, né? Compartilhar. Então esse encontro vai ser maravilhoso, Miriam. Isso aí. Aí, ó,
o nome já precisa colocar na nossa lista para poder você estar lá conosco, porque vai ser vagas limitadas, tá? Vai ser vagas limitadas, então vai ser um chá da tarde, a gente vai estar ali se confraternizando, né? Porque Deus se alegra no jejum e também no banquete. Então vai ser glória. E eu vou estar trazendo uma palavra para vocês na área da intercessão. E vai ser assim, já posso sentir o poder de Deus com a gente ali. Tá bom? Então eu já vou estar morando em Resende, mas irei no próximo encontro. Tá, Fátima? Próximo você vai, já, ano que vem, a gente já vai estabelecer já os nossos encontros. E aí vocês vão poder se programar. E já vou orar em cima por esse encontro. Ora mesmo, tá? Vamos falar sobre batalha? E aí deixa o seu nome lá, vê as amigas que vão também, já vai deixando. E lá no grupo da oração, se você não faz parte, entra no grupo de intercessão da nossa comunidade, chama aqui meu suporte, fala, eu quero entrar no grupo de intercessão, eu quero participar desse encontro, desse primeiro encontro de intercessoras. Ah, irmã Thalita, como que é isso? Vem pro encontro. Entra na sala de oração e eu vou estar treinando vocês daqui pra frente na área da intercessão. Mora em Portugal, olha, quem sabe, vai orando aí. Uma hora a gente vai fazer um de final de semana e você vai poder estar aqui com a gente, tá? Vai se programar. Tá, Eunice? Em nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Vamos embora. Deixa eu orar por vocês. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer por esse tempo, Senhor, que estamos aqui agora. Senhor, Tu é Deus que cumpre com as promessas, com as palavras. Nós estamos aqui, Senhor, como instrumento do Senhor na terra. E eu quero já te apresentar esse tempo que está se abrindo, Senhor, para esse ensino sobre batalha espiritual. Pai, capacita-nos, Senhor, traz as chaves espirituais para esse dia, para nós treinarmos, Senhor, Teu povo contra o verdadeiro inimigo, Senhor, da nossa alma. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, amém. Guarda-nos, Pai. Todo dia nós estamos na campanha durante 40 dias, tá? Agora entramos em outra, 40 dias de oração. Todos os dias, 18 horas. E ali eu coloco 3 tópicos de oração, que a gente intensifica a oração, tá? Tem pela família, tem por as necessidades pessoais. E aí você precisa vir para essa sala, que é uma sala de intercessoras ali, tá? Você, mulher, é uma intercessora na sua casa. Deus te chamou para auxiliar. Então, eu não sei orar, vem para a sala de oração, que ali você está aprendendo, ali você está ouvindo, e ali eu estou liberando palavra, e aqui nas lives também, treinando vocês, tá? Nós vamos intensificar esses treinamentos daqui para frente. Na intercessão e na batalha espiritual. Amém? Vai sim, se Deus quiser. Nós vamos marcar uma hora, um final de semana, em que você vai poder estar com a gente. Esse vai ser uma tarde apenas, mas já vai ser poderoso. Pentecoste. Amém? Então, mais informações, vem para o grupo de oração, que lá você vai ter as informações desse primeiro encontro de intercessoras. Aleluia! Glória a Deus, quem pode dar glória a Deus, tá bom? E você que está pelo YouTube, que estiver vendo essa live, você também pode entrar, tá? 19 de outubro vai ser o nosso primeiro encontro. Queridas, maiores informações, inscrição, tudo nesse grupo das intercessoras que nós temos, tá? Entra, chama meu suporte na bio para ela te colocar lá. Glória a Deus. Olha só, quando nós falamos de batalha espiritual, eu quero trazer o fundamento para vocês. Quem foi na Bíblia, né? A gente sabe que o próprio Jesus, ele passou por batalhas espirituais também. A primeira batalha que ele passou foi aonde? No deserto. Na verdade, desde cedo, né? Desde quando ele nasce, Herodes quer matar a criança. Quando teve consciência que o menino estava nascendo, que existia uma promessa, e ali a mãe já teve que correr atrás de fugir. Por quê? Herodes já queria matar esse menino, né? Então Jesus sempre passou por batalha espiritual. Mas na Bíblia, quando a gente começa a estudar sobre batalha espiritual, a gente vai ver aqui uma pessoa, um personagem que teve assim muita experiência com batalha espiritual, que foi o apóstolo Paulo. Quando você vê a conversão,
quando ele é convertido, que Jesus aparece para ele no caminho, né? E lá na conversão dele, enquanto ele seguia pelo caminho a aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu por terra e ouviu uma voz. E essa voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu tá me perseguindo? Ele era um perseguidor de cristão, sabe? Então, ele não conviveu com Cristo enquanto encarnado, mas ele viu Cristo ressurreto. Ele viu Cristo ressurreto. E Cristo ali naquele momento, ele não enxerga mais. E Deus levanta um discípulo chamado Ananias para que vá até onde Paulo está. E aí esse Ananias fala: mas Deus, ele é um perseguidor, Jesus. Jesus fala para ele assim: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, esse cara, ele sabe o que é uma batalha, porque ele passou muita perseguição. A partir dali, ele viveu experiências, como ele fala aqui, inefáveis. Lá no capítulo 2 Coríntios 12, aqui fala sobre as visões e revelações que Paulo tinha. E ele fala que sim, que ele foi no terceiro céu. Ele foi o único discípulo que teve essa experiência intensa. Então, quando nós falamos de batalha espiritual, a gente lembra do apóstolo Paulo. Foi ele que escreveu a carta de Efésios, falando sobre a nossa guerra, não é contra a carne nem contra o sangue. Por quê? Porque esse cara sabia o que era padecer pelo evangelho. Então, ele teve experiências profundas com Deus. E ele fala assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele estava se referindo a ele, né? Em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Que terceiro céu é esse? Mundo espiritual. Então, Paulo vê o reino espiritual. Por isso ele escreve essas cartas, tanto de Efésios, como as cartas que a gente vê de 2 Coríntios 10, que fala sobre as armas espirituais. Então, esse aqui é o fundamento que eu estou trazendo para você, de que existe uma guerra, uma luta. Então, quando Paulo, usado por Deus para escrever as cartas aos Efésios, que você conhece, capítulo 6, que fala que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo, ele está falando de uma luta espiritual, porque ele é o cara que experimentou batalha espiritual. Ele fala aqui, ó: conheço e sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Então, ele foi experimentado nas batalhas espirituais. Agora, quando a gente fala sobre o conceito, né, de uma batalha, a batalha espiritual, ele é o conflito que ocorre no reino espiritual. Aí a gente estudou há pouco tempo sobre Daniel. Daniel se inclinou para buscar Deus em resposta, abriu mão de alguns alimentos para poder ter uma resposta de Deus, uma solução da visão que ele estava tendo e tudo mais. E quando o anjo aparece para ele, depois dos 21 dias, falou assim: Daniel, muito amado, desde o primeiro dia que você se inclinou a orar, houve uma batalha no céu. Então, gente, para resumir, batalha espiritual, ela é real. Ela existe. Então, o que acontece aqui? Esse conflito que ocorre no reino espiritual é entre as forças malignas, impedindo que o crente avance. E essa guerra ela é liderada por Satanás e seus demônios. 1/3 dos anjos caíram do céu, são anjos caídos. Não existe fulano de tal, Bertano, Ciclano. É tudo demônio que caiu do céu. Só existe luz e trevas. Só existe 2 caminhos, a verdade e a mentira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe um caminho. Então, Satanás e seus demônios, eles guerreiam. Essa batalha afeta a vida dos crentes. Por quê? Pois Satanás busca destruir e enganar e afastar as pessoas de Deus. Não quer que você se aproxime do Senhor.
Os crentes, por sua vez, são chamados a lutar contra essas forças espirituais, usando as armas que Deus lhe fornece. Então aqui é o fundamento, né? Bom dia, Marli, Deus abençoe. Eliane, Daiane. Então a Bíblia ensina que além do mundo físico, existe um reino espiritual invisível, onde força de luz, que é Deus, os anjos, e lá tem as forças das trevas, que são os demônios que estão em constante conflito. Então presta atenção, no mundo espiritual tá lá as duas forças, gente. Só que Deus é soberano. Não tem braço de força com Deus, Satanás. Não, ele é uma criatura, ele foi expulso do céu. Só que o reino dele é aqui na terra. Por quê? Porque existe um mundo jurídico. Existe um mundo jurídico no mundo espiritual. As batalhas, elas são vistas de um ponto estratégico. Então, Deus, ele criou leis para justamente botar limite nas coisas. Inclusive, no mundo espiritual tem hierarquia. Não é a bagunça que a gente pensa, não. Por isso que ele falou principados, potestades, dominadores. Tá? Então, o Salmo 115, ele nos mostra que a terra, Deus deu aos filhos dos homens. Ó, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, Deus deu a ele, aos filhos dos homens. Então hoje eu estou falando sobre fundamentos de uma batalha espiritual. O que é uma batalha? Estou trazendo um conceito. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, Deus deu ao filho dos homens. Então vamos lá. Então os céus pertencem, ou seja, o mundo espiritual, Deus tem um domínio, tem um controle. Mas a terra, Deus deu para o homem governar. Então a conexão entre esses mundos são feitos pelo lado de dentro. Eu que permito com os meus pecados os demônios agirem na terra. No mundo natural, o governo é do homem. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine então sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus deu para o homem o governo. Aí o que Satanás queria? A chave do governo. Então com a queda ele toma do homem. Por isso que teve toda a questão da graça. Porque agora, através de Jesus Cristo, nós podemos enfrentar essas forças espirituais. Só que não é automático. Eu tenho que vir para Cristo. Eu tenho que estar em Jesus. Porque é Jesus, no nome dele, que a gente vence Satanás. Fora de Jesus, já está lá nas trevas. Entendeu? A Bíblia fala em João 14:30, o príncipe deste mundo. Satanás está, embora ele é um demônio, embora ele é um inimigo vencido, mas ele ainda está atuando na terra. E só pelo nome de Jesus, na presença de Jesus, conhecendo o reino de Deus, é que a gente vence as trevas, tá? Então, voltando, o conceito é esse. Então, a Bíblia, ela ensina que além do mundo físico, existe um reino espiritual invisível, onde forças de luz estão lá e também as forças das trevas estão no mesmo lugar, tá? O cristão, ao serem salvos, entram automaticamente nesse conflito, pois se tornam inimigos dos demônios, de Satanás, por sermos filhos de Deus. Tá? Ele tentará de todas as formas impedir o crescimento espiritual, o cumprimento do propósito de Deus na vida do crente. Por quê? Porque agora você está em outra esfera. É uma força antagônica. E ele veio para roubar, matar, destruir. Então a gente sabe que a partir de agora ele vai agir nas fragilidades das pessoas que estão em volta de nós. E nas nossas também, que ainda não foram curadas. Por isso que é curadas para curar. Por isso que a cura interior, ela precisa acontecer agora no processo de santificação. Porque senão você vai fornecer ferramenta para os capeta agirem. Se essas coisinhas aqui dentro de nós não tiver sarado,
eu vou ser totalmente alvejada todo o tempo. Ele sabe onde tem as nossas dores e feridas. Fala trava. Por isso que a gente vai treinar vocês. Vou treinar vocês como intercessora. Dentro desse treinamento, a gente vai aprender sobre batalha espiritual. Então vem para a sala de oração. Vem para o nosso encontro. Nós vamos ter o primeiro encontro de intercessoras. Lá eu vou liberar uma palavra poderosa para a gente. Vai ser muito bom. É um tempo que você precisa se revestir desse conhecimento, desse preparo, porque você, querendo ou não, você já está dentro dessa batalha. Só que você não sabia. Aí toda hora tá na luta, toda hora não sabe como agir, toda hora tá acontecendo um negócio. Agora você vai estar preparada. Por quê? Porque a cura vai começar dentro de você, para você enfrentar, tá? Então, como eu falei aqui para vocês no início, o apóstolo Paulo padeceu muita necessidade, muita perseguição por causa do nome de Jesus. Então, ele é uma pessoa que escreveu muito sobre batalha espiritual. E, apesar do conflito, a Bíblia afirma que Jesus Cristo já venceu Satanás na cruz. Está lá em Colossenses 2,15. Os crentes participam dessa vitória ao permanecer firme na fé. Aí você participa dessa vitória. E utilizarem as armas espirituais disponíveis. Então nós acabamos de usar uma agora que foi 21 dias de oração e de jejum. Satanás ficou furioso? Ficou. Muito furioso. Ataques para tudo que é lado. Por quê? Porque ele não quer que você faça, não use, porque isso vai te capacitar dentro da sua casa, das guerras que ele já catucava um, catucava outro. E você hoje não cai mais nisso. Entendeu? Hoje você tá, entendendo, respirando e sabendo que aquilo ali é uma artimanha contra a sua vida. Por isso, gente, a Bíblia, ela menciona sobre batalha espiritual, que é a armadura de Deus. Essa passagem, como está lá em Efésios 10, essa passagem é uma das mais fundamentais para entender a batalha espiritual. Aqui Paulo, ele descreve as armas que Deus fornece ao crente para lutar contra as forças do mal. Então aqui ele descreve, essas armas, elas são espirituais. E só discerne quem é espiritual. Então não é só eu verbalizar. Quando eu falo, Senhor, coloca nos capacetes da salvação, mas você precisa entender o que é esse capacete. Senhor, coloca no Senhor o escudo da fé. Você precisa entender o que é isso. Isso é espiritual. Então vamos lá. O versículo 10 fala assim: finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu poder. O crente deve buscar força em Deus, reconhecendo que a batalha não pode ser vencida por força humana, mas pelo poder de Deus. Gente, quando a gente tenta vencer com nossa força, a gente cansa, a gente arruma muito inimigo, a gente desgasta. É ou não é? A vida toda a gente brigou, tentou resolver na nossa força, no velho homem. Eu sei que todo mundo aqui vai concordar com isso. Mas quando você começa a aprender sobre disciplina espiritual, você começa a tratar as dores, as feridas que foram geradas durante a sua vida, durante a sua infância. Eu tenho aqui, por exemplo, na minha bio, uma imersão sobre cura interior. Eu falo sobre 5 raízes lá, sobre feridas. Então você precisa procurar entender sobre isso, fazer, e aí já começa o seu tratamento na batalha espiritual. Todos nós precisamos, todos nós. Pronto. Agora eu vou entender sobre batalha. Por quê? Porque o inimigo, ele está usando pessoas com feridas para te ferir. É pessoas que são narcisistas, são pessoas que têm baixa autoestima, são pessoas que... todo tipo de comportamentos psíquicos. E aí você não está pronta para lidar com aquilo. E ele vai, usar exatamente isso aqui. Então, gente, vamos lá. No versículo 11 diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, Paulo, quando escreve isso aqui, ele sabia o que ele estava falando. Porque ele era um experimentado em dores. Batalha foi com ele mesmo. Então, é necessário aplicar, é necessário usar
essa armadura espiritual para resistir aos ataques, o que inclui entender cada peça da armadura. Então eu tenho aqui várias lives explicando. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Então a batalha ela é espiritual, não... Tá travando, gente. Oremos. Não é contra pessoas. Isso muda a perspectiva de como lidar com conflitos, levando o crente a orar e agir espiritualmente. Gente, eu sei que algum tempo da nossa vida, a gente pensa assim, mas essa pessoa, ela sabe o que ela está fazendo. Sim, porque às vezes a gente pensa que o inimigo só vai nos atacar quando a pessoa está manifesta, está lá rodando, está lá todo entortando, que ele está falando coisas para você. Não. Ele vai usar aquela pessoa porque ela está ferida. E ela vai te ferir. E ele sabe como usar essas armas. Tá? E Jesus teve algumas cenas com Pedro, que Jesus estava com seus discípulos. Olha só como é que tem que ter um olhar espiritual. E um discernimento. Jesus estava com Pedro e os seus discípulos e ele estava falando estava se aproximando da sua partida, né? Que ele teria que ir para Jerusalém, padecer a necessidade, tarará. Pedro fala assim para ele, não, Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. E aí Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus tinha conhecimento do propósito dele. Então muitas vezes vai sair uma palavra da boca de alguém, você não necessariamente vai falar para ele, para trás de mim, Satanás. A não ser que você tenha assim bastante intimidade, né? Mas você já pode, em voz, falar assim, eu te repreendo. Não aceita essa palavra, Senhor, que foi falada contra mim. Eu te repreendo, Satanás. Já fala na sua oração em voz alta. Entendeu aquela palavra que foi liberada contra você? Por quê? Porque você precisa mandar esse comando. Fala, eu repreendo essa palavra. Não concordo com ela. Não vai ser assim. Porque eu sei o que Deus tem para minha vida. E manda sair em nome de Jesus. Aí ele vai... Porque aquilo foi um dardo inflamado do maligno. Tá? Então, Jesus sabia. Satanás estava usando. Pedro estava ali torto? Estava ali manifesto? Não. Estava conversando com ele. Então você já fica ligado e fala... Está repreendido, Satanás. A palavra não vai entrar no meu coração. Então, no versículo 13, Paulo ele detalha cada parte da armadura. Cinturão da verdade. Está falando o quê? Está firmemente estabelecido na verdade de Deus. Então, crente, precisa entender que você precisa carregar a verdade com você. Às vezes, você vai ter perda porque você vai falar a verdade. Talvez você não vai ter aquilo que você queria porque você está falando a verdade. Mas é uma arma espiritual. Quem vai te abençoar, justificar é Deus. Então, eu preciso andar com a verdade em todos os sentidos da minha vida. Todos os sentidos da minha vida. Isso aqui é uma ferramenta contra as hostes espirituais da maldade, tá? Cinturão da verdade, couraça da justiça. Viver em retidão diante de Deus. Ser reto. Ele que te justifica. Às vezes Deus vai dar um inimigo na tua mão, como aconteceu já essa semana comigo. Uma pessoa me ligou e me falou alguns desaforos. E falou pra mim, para de fazer jejum. O diabo usou a boca dele. Eu odeio, para de fazer jejum. Aí eu falei, diabo, é você. E Deus falou, não faça nada. A justiça é minha. A justiça pertence a mim. E aí eu entendi que era um ataque espiritual. E que a gente estava acertando o alvo. Eita glória. Viver em retidão diante de Deus. Couraça da justiça. A justiça não é tua. O Senhor falou, minha é a justiça. Minha é a justiça. Continue orando pela minha vida, gente. Porque o inferno está chateado. Porque a gente está
levantando um exército de mulheres que oram, que vão ser intercessoras, que estão aprendendo a lutar dentro da sua casa. É isso. Ele que lute. Ele que lute. A gente está usando as armas espirituais. Couraça da justiça. Viver em retidão diante de Deus. Sandália do evangelho da paz. Olha, sandália do evangelho da paz. Bom mesmo, pastor, é isso? Intensifique a oração de vocês. Porque a gente vai vencer todas as batalhas e eu tô aqui para poder auxiliar vocês nessas batalhas. Sandália do evangelho da paz. Está pronto para proclamar o evangelho. Seja pronto. Tempo fora de tempo. Oportunidades que Deus vai dar. E você carrega o evangelho da paz. Não é o evangelho da briga, da luta. O evangelho que nós carregamos é da paz. Pede a Deus paz. Escudo da fé. Usa a fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Ó, escudo na sua mão. Quanto mais você ora, quanto mais você entende sobre o reino espiritual, o teu escudo vai aumentando. Estuda mais sobre isso. Usa a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Não espera ver para você crer, não. Fala assim, eu creio. Pela fé nós vamos fazer o nosso encontro. Pronto, já estamos lá. Vamos embora. É isso. E Deus vai ser conosco. Capacete da salvação. Proteger a mente com a certeza da salvação. Ó. Você tem certeza da sua salvação? Se você ainda não tem, você precisa proteger a sua mente contra isso. Porque ser salvo requer de você apenas que você declare com a sua boca e sirva Cristo como seu Senhor e Salvador. E abandone os ídolos, abandone o pecado, obedece às escrituras de Deus. E a salvação não é uma coisa que você ganha e perde, ganha e perde. Não, você é salvo. Pecar faz parte da natureza. Levanta, se arrepende, confessa e deixa e alcança a misericórdia. E vamos embora. Tá? Então tenha certeza da sua salvação. Às vezes em mapeamento espiritual, quando eu faço, né, a gente sempre tem lá uma pergunta. Você tem certeza da sua salvação? E às vezes a pessoa é 10, 15 anos de crente. Ela fala, não tenho. Por quê? Porque muitas vezes ela ainda não entendeu sobre o plano da salvação, que é pela graça. Não é pelo mérito, não é por merecimento. É porque você foi salvo por um Cristo que derramou o sangue pela sua vida e você precisa amá-lo acima de todas as coisas e obedecer a sua palavra, somente. Então, tenha certeza da sua salvação. Espada do Espírito também é outra armadura importante. A palavra de Deus, né, gente? Usar as escrituras para contra-ataque. Quantas vezes, quando eu estou debaixo de um ataque espiritual, vem versículos na minha mente. E aí o que Deus nos orienta? E eu te oriento aqui. Abre nesses versículos, quando você tiver sobre ataque, passando por algum tipo de ataque. Fala assim, procura lá versículos sobre tal coisas. Sei lá, provação, tentação. E começa a ler esses versículos em voz alta. Entendeu? Vai proclamando, até que você vai ver que aquele espírito maligno vai sair de perto de você. Usa as escrituras para contra-atacar. E oração no Espírito, orar constantemente, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, quem acredita aqui no batismo com o Espírito Santo, quem aqui é pentecostal e fala em línguas estranhas, ora em línguas. Começa a orar, isso é uma ferramenta também para quem acredita e para quem fala, tá? A oração em língua edifica a sua vida. Você no seu canto de oração, tá bom? E as armas da nossa guerra, ele fala que Paulo reforça que as armas que usamos na batalha espiritual são espirituais e poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. Nossa batalha não é conduzida por armas humanas, como argumentação ou força física, mas como poder espiritual. Então para de argumentar, para de querer se defender num argumento. Vai orar. Até que aquilo ali seja removido do seu coração.
As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas para destruir fortaleza. As armas espirituais podem destruir fortalezas mentais, espirituais, como o engano, por exemplo. O engano, medos, mentiras que o inimigo estabelece na mente das pessoas. Quanta mentira o diabo coloca. Olha, você tá fraca porque você tá fazendo jejum. Você tá fraca, você não pode fazer jejum. Mentiras, muitas mentiras, muitas mentiras. Eu não tô falando aqui que você tem que ter os seus cuidados. Se o médico tá falando pra você, você tem problema de diabetes, então você não pode. Se você tem problema de hipertensão, você sabe que tem que ter outro. A Bíblia nos ensina sobre o jejum. A Bíblia nos ensina sobre o jejum. A importância dela como batalha espiritual. Mas não é só isso. Você tem a palavra, você tem a oração, você tem a vida com Deus. Se você não pode fazer um jejum completo, faça aquilo que está dentro do seu alcance. Tá, gente? Então, cuidado que o diabo joga muita mentira na nossa mente. A gente tem que lutar contra essas mentiras do diabo. Agora, tenha os seus cuidados. Como seres humanos, que precisa cuidar da sua saúde, faz dentro do seu limite, dentro daquilo que você pode, tá? Mas cuidado com as mentiras que o diabo lança na nossa mente. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então ele joga engano, ele joga medo, ele joga mentira. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então precisamos renovar nossa mente, derrubando pensamentos contrários à palavra de Deus e submetendo-se à obediência de Cristo. Renova sua mente. Como é que eu renovo minha mente? Com conhecimento, buscando entender as coisas do reino de Deus. Então, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos. Como você lida com a tentação? Quando um crente enfrenta uma tentação, ele deve lembrar que é uma batalha espiritual. Tentação é uma batalha espiritual, gente. Tentação tanto na área sexual, tentação na área financeira, tentação na área da alimentação, todo tipo de tentação. Jesus, em Mateus, venceu usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Seguindo o exemplo de Jesus, o crente deve responder à tentação com as Escrituras, citando passagem que reforça a sua posição. O diabo falou para Jesus assim, tu tá com fome, né? Tu não é filho de Deus? Se tu é o filho de Deus, pede aí que essas pedras se transformem em pão. Jesus estava no propósito. Estava com fome? Estava. Mas ele falou, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque ele estava passando por uma tentação. Tá? Ele estava sendo tentado pelo diabo e ele estava entendendo que aquilo ali era uma tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus usou a palavra para derrotar. Outra coisa, quando a gente está uma tentação para vencer a depressão, a ansiedade. Essas podem ser formas de ataque espiritual, onde o inimigo tenta destruir a paz e a alegria do crente. Efésios 6,15 menciona as sandálias do evangelho da paz. O crente pode, através da oração e da palavra, se lembrar das promessas de Deus e reivindicar a paz que Cristo oferece, resistindo ao ataque com fé. Então, como eu posso vencer esse momento que eu estou passando de depressão? Pedindo ao Senhor, orando. E também procurando ajuda profissional. Tá, gente? Não resista a um tratamento de um especialista. Porque às vezes pode ser um momento só que você está passando, é momentâneo. Mas pode ser algo patológico. Uma queda de hormônios, uma queda de substâncias no seu organismo, que vai ser resolvido e pronto, você volta. Tá? Não resista ao tratamento. E também ore buscando a Deus a paz. E conflitos em relacionamentos, por exemplo, muitas vezes conflitos podem ter raízes espirituais. Em vez de reagir em carne, o crente deve usar o cinturão da verdade e a couraça da justiça para lidar com o conflito de forma justa, em amor, orando para que Deus revele a verdade e traga reconciliação. Então eu oro a Deus para que o Senhor venha trazer a verdade e me justifique nas batalhas que se levantam contra mim. Eu falo, Senhor, é o Senhor que me justifica. E ai daquele
que se levanta contra um escolhido de Deus. E ai daquele que se levanta contra um profeta, contra uma mulher de Deus, contra uma mulher que está em oração, você que está na casa buscando ao Senhor. Ai daquele que se levanta. Deixa que Deus te justifica. Porque se você tentar arrumar com as suas próprias mãos, você que vai receber o resultado das suas mãos. Agora, quando você vai para o joelho e fala, Senhor, olha aí, esse levante contra a minha vida, essa falsa testemunha, essa boca maligna, eu entrego na tua mão, Senhor, a justiça é tua. E aí, meu filho, deixa. Ore pela pessoa, pede a Deus para ter misericórdia dela e deixa na mão do Senhor. Amém? Então, que Deus te capacite, minha irmã, para você aprender que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados. E eu tô aqui para te ajudar. Vambora. Vem para a sala de oração. Procura o meu suporte. Já estou fazendo agenda já dos atendimentos para aconselhamento. Mandanita, eu queria um aconselhamento seu, porque eu estou passando por um momento de aflição, eu não estou conseguindo ter uma visão, eu estou dentro da batalha. Vem para cá, marca aqui, marca com o meu suporte e a gente pode conversar, tá bom? Sobre isso. E aquilo que o Espírito Santo for nos orientando, a gente vai te ajudar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de palavra, de ensino, de orientação. Eu entrego na tua mão, Senhor, todos, Senhor, todas que estão aqui comigo, todos que vão entrar. Senhor, que nós possamos entender que a nossa guerra, Senhor, não é contra os nossos irmãos, não é contra um ser humano, mas nós sabemos que o diabo, Senhor, usa, Senhor, essas pessoas para nos ferir, porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas, Pai, nos ensina a saber orar, nos ensina a saber esperar, Senhor, nos ensina a saber lutar, Senhor, de forma, Senhor, adequada. Porque quando o Senhor nos justifica, Senhor, o Senhor faz da sua forma, porque a nossa forma, Senhor, é humana, ela é perecível, ela, Senhor, não é justa, mas o Senhor é um Deus justo. Por isso eu oro e te agradeço. Amém e amém. Em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que te abençoe, minha irmã, e te guarde. Amém? Então, vambora, hein? Toca aqui na minha bio e lá você vai ter mais informações. Que Jesus te abençoe. Grande abraço. Sexta-feira, sala de oração de guerra. Eu coloco o link lá no nosso grupo, 7 horas também. E lá a gente vai ter um tema também profundo pra gente orar, renunciar, quebrar as maldições em nome de Jesus. Bora!